e que não tenha que andar com medo, e não carregue o pecado em si. Que seja livre, forte, sem segredos, pra aproveitar o de melhor aqui. Ela só quer do mundo o que lhe é comum. Veja a forma e o pensamento, ela é mais que um movimento. Ela só quer ser tudo que se possa ser. Sem amarras, sem tormentos, mente livre, sentimentos. Ela só quer ser tudo que nasceu pra ser. She was born to be free. She was born to be much more. She was born to be free. She was born to be much more. Tá na luta? Aqui todo mundo está, mas se você assistiu a toda a nossa jornada das empreendedoras na quarentena, vem pra luta muito mais inspirado, não é? Quem ficou em casa fez curso no YouTube, fez jardinagem, fez bagunça com as crianças. Mas se a ideia foi redecorar a casa, a Júlia virou referência. Ela fez um vídeo mostrando como ela fazia os móveis para o quarto do irmão e viralizou, começando um negócio de consultoria. A Tássia ajudou mais de 250 pequenos empresários a aprenderem sobre redes sociais. Daí surgiu a ideia de um aplicativo que reunisse empreendedores das periferias. Essas duas vão longe, viu? E a gente vai com elas. Meu nome é Júlia, eu tenho 25 anos e sou arquiteta e urbanista. Eu estava recém-formada, trabalhando numa empresa de eventos e trabalhando no meio de arquitetura, só que fazendo cenografia, até que me veio um estalo, assim. A gente estava em home office, né, na minha família, eu, minha mãe e meu irmão dentro de casa, e aí ele chegou para mim e perguntou se eu não queria fazer um projeto para o quarto dele, porque desde que a gente se mudou para esse apartamento, o quarto dele ficou naquela coisa de um dia a gente ajeita, e um dia nunca chegou, depois de 5 anos aqui, esse dia nunca chegou. E aí ele falou, cara, eu vou fazer um desafio, você não quer fazer um projeto? Eu não quero ver. Ele ia precisar viajar a trabalho no meio da quarentena e ficar 2 semanas fora. E aí eu topei o desafio e falei, beleza, vamos fazer esse projeto no seu quarto. E eu fiz o projeto, as imagens em 3D, né, que é um modelo que a gente faz para poder o cliente entender como que ia ficar, até porque ele que estava pagando, não ia fazer uma coisa totalmente às cegas. E aí ele aprovou o projeto e não quis saber de mais nada, ele queria chegar aqui com o projeto pronto, para ter uma surpresa. A gente fez esse projeto no quarto dele, eu gravei e fui documentando todo o processo, porque depois eu queria mostrar para ele, assim, não teve intenção de jogar em lugar nenhum e isso realmente virar um trabalho, foi um hobby mesmo. E aí eu fui gravando todo esse processo e no final, quando a gente postou o resultado nas redes sociais, na minha e na dele, assim, despretensiosamente, as pessoas adoraram e queriam ver como que foi esse processo, porque eu fiz tudo manualmente, assim, em casa. Comprei todos os materiais, serrei madeira, serrei tudo e fui prendendo. E aí eu resolvi fazer um vídeo mostrando todo esse processo, com uns videozinhos que eu tinha gravado para mostrar para ele como é que teria sido. E aí eu postei nas minhas redes sociais e nas dele também, e aí viralizou. Pra aproveitar o de melhor aqui, ela só quer do mundo o que lhe é comum. Veja a forma e o pensamento, ela é mais que um movimento. Ela só quer ser tudo que se possa ser. Sem amarras, sem tormentos, mente livre, sentimentos. Ela só quer ser tudo que nasceu pra ser. She was born to be free. She was born to be much more. She was born to be free. She was born to be much more. Tiveram 700 mil visualizações numa das redes sociais e na outra, que era a minha privada, teve um pouco menos, mas teve muito mais alcance de amigos também.
foi uma coisa assim totalmente espontânea. Eu postei nas duas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, e aí bombou. As pessoas começaram a perguntar se eu trabalhava com isso, alguém começou a falar, cara, eu também quero fazer isso na minha casa, como é que eu faço? E aí começaram a chegar possíveis clientes de vários ramos, tanto para pedir uma consultoria, assim, uma ajuda, como que eu posso fazer aqui, quanto pessoas que queriam fazer o mesmo esquema que ele. Cara, eu quero que você faça uma reforma no meu quarto e eu só quero chegar para ver pronto. E aí eu falei, cara, acho que é uma oportunidade de eu poder abrir a minha própria empresa e continuar a investir nesse trabalho, fazendo em paralelo, porque o home office estava permitindo isso, né? Então, eu comecei a desenvolver projetos de consultoria, então desenvolvi um modelo que hoje em dia é muito comum de você fazer, ainda mais agora no home office. A gente faz um questionário para a pessoa preencher, depois ela faz, a gente ensina ela a medir o próprio ambiente do quarto, da casa dela, e aí ela envia esse material pra gente não precisa estar presencialmente, a pessoa tem autonomia para fazer, e aí eu desenvolvo o projeto e eu envio de novo o passo a passo para a pessoa poder executar. Então, desde comprar um móvel pronto, online, ou então, se ela quiser realmente construir da mesma forma que eu fiz, eu envio para ela um passo a passo, assim, ó, você vai precisar de tantos materiais disso, tanto disso, uma placa desse tamanho, por isso, por isso, por isso, e aí ela também tem autonomia de fazer. Então, foi desse start, assim, desse desafio que o meu irmão me fez, que surgiu a empresa. Foram muitos desafios. Para começar, eu criei o meu Instagram, e aí eu desenvolvi uma logo, eu mesma desenvolvi uma logo e fiz, que era um projeto que eu já tinha de fazer, que era uma coisa que já estava coçando lá no fundo, e aí foi o pontapé inicial para eu jogar no mundo do jeito que estava, porque eu acho que se a gente pensa muito e planeja muito, a gente não faz. Então eu fui com medo mesmo para botar esse bonde na rua. E aí, a primeiro passo, eu desenvolvi essa logo para eu poder ter uma cara na minha empresa. E aí eu percebi o primeiro grande desafio, que é administrar as redes sociais para você conseguir abranger e chegar nesses clientes, né? Isso sem falar das partes burocráticas, de você desenvolver contratos para os clientes, de você abrir realmente uma empresa, CNPJ, essas coisas. Então, eu tive que ir aos poucos pedindo ajuda de pessoas que estavam começando como eu, porque é muito mais fácil, né, os pequenos empreendedores irem se ajudando do que você chegar para uma grande empresa assim para pedir ajuda. E acaba que quando você abre o seu próprio negócio, você vê todos os desafios que você abrir o próprio negócio, muitas pessoas, você começa a ter mais empatia com pequenos próprios negócios. Então, você acaba criando uma rede de contatos e isso facilita muito. Porque você vê a importância que é quando você faz um post, você vê a importância que é a pessoa comentar no seu post, engajar, curtir com você. E aí acaba que você abre os olhos para fazer isso com as outras pessoas também que estão começando. Então, no início, na verdade, foi meio no tapa, assim. E aí até que eu percebi que eu não ia conseguir fazer as coisas sem um planejamento. Então eu tive que sentar, fazer um calendário. Eu funciono muito com um papel, assim. Então eu pegava um papel, dividia os dias do mês por semana e começava a pensar quantos posts eu queria fazer por semana para poder engajar, o que eu tinha que contar para a minha audiência, o que eles não sabiam. Então, primeiro, quais os serviços que eu estava oferecendo, porque alguém precisava chegar no meu perfil e entender que serviços eram esses que eu estava oferecendo, da forma mais didática possível, porque a arquitetura tem termos que são muito complicados. Então, desses pequenos impasses, eu comecei a desenvolver estratégias. Então, eu criei, por exemplo, um dicionário de arquitetura, que eu pegava todas essas palavras complicadas e eu ia descomplicando para as pessoas que chegassem pela primeira vez no meu perfil e entendessem sobre o que eu estava falando. Então, foi isso. Eu fiz esse calendário, coloquei mais ou menos, eu quero fazer uns 3 posts por semana. E o que eu posso falar nesses posts? Então, eu fiz uma pergunta de fora. O que essas pessoas querem saber do meu trabalho? Então, elas precisam saber quais são os meus serviços, elas precisam saber como funcionam os meus serviços, o que eu vou entregar em cada serviço, porque não adianta eu falar que eu dou consultoria de arquitetura se a pessoa não sabe o que é uma consultoria de arquitetura, ou se ela não sabe o que eu vou entregar nessa consultoria de arquitetura. Se eu falar para ela, eu vou te entregar uma planta baixa, ela sabe o que é uma planta baixa? Então, foi todos esses pequenos desafios que eu fui fazendo de fora, né? Porque é muito difícil quando você está imerso no seu próprio negócio, você se colocar do lado de fora e entender o que a pessoa não vai entender do que você está falando. E aí, eu sempre com a ajuda do papel fui me questionando e fui planejando com antecedência. Então, eu percebi que eu não ia conseguir fazer posts todos os dias sozinhas, porque eu não tive um planejamento antes de abrir. Eu acho que se hoje eu fosse começar do zero, eu com certeza faria isso. Planejaria pelo menos um mês antes de colocar uns 15 dias para eu poder ter fôlego, porque nos primeiras 2 semanas, assim,
eu, além de trabalhar com os clientes que estavam aparecendo, eu tive que pensar em redes sociais, eu tive que desenvolver conteúdo, eu tive que pesquisar o que seria interessante. Então foi um turbilhão, assim. Mas depois, com essa ajuda, quando eu fui percebendo que eu poderia me organizar melhor, fazer tantas vezes por semana, e aí eu ia anotando lá, eu quero fazer posts todas as segundas-feiras, e aí segundas-feiras eu vou fazer posts sobre o dicionário, que é uma forma de quebrar, desmistificar um pouco a arquitetura, tornar uma coisa mais simples e mais leiga para quem realmente não entende do que eu estou falando. Eu acho que um desafio ainda continua sendo a organização, porque eu acho que poderia ser muito mais assertivo, muito mais simples. E eu acho que também um desafio grande é me colocar ainda no lugar desse possível cliente. Entender, embora eu ache que eu minimamente já consiga entender melhor, mas tem muitas coisas que eu acho que ainda fogem do meu alcance. Entender o que ele espera quando ele chega no meu perfil. Será que eu estou atendendo realmente todas as necessidades desse cliente? O que eu posso fazer para entender aonde que eu posso melhorar, sabe? Porque eu estou indo a partir do meu ponto de vista, mas pode ser que o meu ponto de vista não seja o ponto de vista da pessoa que está chegando no meu perfil. Então, acho que é isso, entender se eu estou alcançando essas expectativas e o que eu posso fazer para saber se eu estou ou não alcançando essas expectativas. Então, hoje em dia, o meu maior sonho seria que essa empresa assim, prosperasse muito, que desse novos frutos, que a gente conseguisse realmente alcançar o nosso público, que são pessoas jovens, que estão começando, pessoas que acham que não precisam de arquitetura, porque eu acho que a arquitetura tem uma coisa um pouco elitizada das pessoas acharem que só quando você tiver 40 anos de idade, 50 e estabilidade financeira, você vai precisar contratar um arquiteto. E não, às vezes tem muita coisa que é arquitetura e as pessoas não sabem que é arquitetura. Então, acho que um dos maiores propósitos assim, e sonhos é desmistificar um pouco isso e conseguir atingir mais pessoas, fazer com que isso cresça, que a gente consiga fazer parcerias. E eu também gostei muito de desenvolver esses vídeos que eu fiz, que eu acho que tiveram um resultado super legal. Então, que a gente conseguisse continuar atingindo as pessoas em diferentes plataformas diversas, com diferentes formas de mostrar a arquitetura que não fosse só a pessoa ver o resultado final, porque a arquitetura em si não é o que está pronto, a arquitetura é todo o processo que a gente faz para chegar até lá. Então, eu acho que é isso. As mudanças dessa quarentena me trouxeram uma autoestima muito maior e me fizeram acreditar mais em mim e no meu trabalho, porque antes eu ficava muito insegura. Eu tinha essa vontade de criar a empresa, mas ao mesmo tempo eu ficava, será que eu vou conseguir? Será que as pessoas vão gostar? E o tempo todo eu ficava com medo dessa aprovação dos outros, sabe? E aí, com tantos comentários e com tanta coisa boa que veio e com tantos frutos que surgiram disso, eu acho que fez acreditar muito mais em mim e no meu trabalho. Júlia, seu Instagram tá bom, só acho que pode ser um pouquinho mais clara quem é seu cliente final. O nome, por exemplo, Astral Atelier. Para quem tá chegando, quem tá indo conhecer o seu Instagram, seu site, não é muito claro qual é o produto final que você tá entregando. Então, por isso eu deixaria mais claro ainda, mais óbvio, por mais que pareça óbvio e clichê para você, para nós clientes e potenciais clientes não é. Então, deixaria isso mais claro na sua bio, por exemplo. Uma ideia seria você prospectar pequenas construtoras do mercado imobiliário em que a gente está vendo aí uma queda nos juros e novas modalidades de financiamento para ajudar com que as pessoas consigam aí seus espaços, suas moradias, seus escritórios. Então, fazer essa parceria com essas pequenas construtoras para alavancar seu negócio. Oi, Júlia, muito prazer. Olha, que legal ver essa história, viu? Dá pra ver o quanto que você é filha da internet, né? Seu talento, a sua empresa nasceu dessa ação tão viral que você fez aí no quarto do seu irmão. Uma coisa que eu observei nessa história é que existe uma necessidade de um pouco mais de entendimento sobre mídias sociais, sobre marketing digital. E talvez você devesse sim investir tempo em estudar isso. Vale super a pena você se dedicar para entender como criar uma estratégia digital que funcione e que atinja de fato o seu público-alvo. Falando em público-alvo, meu segundo conselho está bem baseado nisso. Olhando as suas redes, eu senti um pouco de dificuldade de encontrar quem era o seu público-alvo. Até vendo os seus vídeos de do it yourself, faça você mesmo, eu vi que provavelmente eles têm um alcance muito grande, um engajamento até muito legal. Mas eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça e você precisa responder isso para o seu negócio. São as pessoas que engajam naqueles conteúdos, as pessoas que compram o seu serviço, que compram os seus projetos?
Não que você não deva fazer esses serviços, mas que você deve pensar bem como que você vai montar a sua estratégia de conteúdo dentro da internet para que esse conteúdo se converta em clientes. Pensamento, ela é mais que um movimento, ela só quer ser tudo que se possa ser. Sem amarras, sem tormentos, mente livre, sentimentos, ela só quer ser tudo que nasceu pra ser. She was born to be free. She was born to be meant more. She was born to be free. She was born to be meant more. Eu sou Tássia de Carvalho, eu sou jornalista e publicitária, eu tenho 34 anos, 35 daqui a uns dias, então eu não sei que idade eu vou ter quando essa reportagem for ao ar. E eu sou fundadora e CEO da agência IS, a primeira agência de comunicação do Brasil que trabalha exclusivamente com ações de impacto social. Antes dessa pandemia, minha empresa estava começando a crescer e depois de um período complicado de fundação, a gente estava começando a contratar funcionários, então a gente estava bem dentro de um processo seletivo. E a primeira pessoa que ia entrar para o time, ela já ia começar em abril e veio a pandemia em março. Então tudo mudou. Eu estava no meio de um tratamento, estava fazendo quimioterapia, tinha que comprar meu quimioterápico, tinha que comprar mais 30 remédios e eu fiquei perdida, literalmente. Eu estava estruturando novos projetos, novas possibilidades para minha empresa. E eu já estava com vários clientes já prospectados para o primeiro semestre, então eu vi que eu não ia conseguir dar conta sozinha. E aí a ideia era contratar uma pessoa logo no primeiro semestre, talvez uma até o final do ano, porque geralmente a gente atendia mais clientes no final do ano. E com a pandemia a gente ficou até sem ter condições básicas de se manter, porque o que me gerou receita durante 4 anos não me gerou receita durante mais de 6 meses de 2020, que era a assessoria de imprensa, que é o nosso carro-chefe. Então eu me reinventei. Chegou a pandemia e os meus clientes paralisaram tudo, porque a maioria deles são projetos sociais patrocinados e eles funcionavam fisicamente dentro dessas favelas. E como com a pandemia não estava acontecendo nada, começou a quarentena, eles simplesmente tiveram que paralisar tudo. E no início a gente achava que ia ser por 1, 2 meses, porque era isso que diziam, né? Que ia ser 15 dias, depois 15 dias, e depois quando a gente viu, tá aí 1 ano. Então, a gente tem projetos ainda que não voltaram, porque as ações não voltaram. Tem projetos que perderam patrocínio, tem projetos que foram para o online e depois de alguns meses voltaram para a gente. Então a gente começou a remodelar o negócio, mas agora para a assessoria de imprensa eu só realmente voltei a ter um respiro em março. E como eu ia manter as contas até março? No meio da pandemia eu percebi que a dificuldade para conseguir clientes não era só minha. Chegar de ser o próprio sacrifício, que a sua voz ecoe atemporal e que do mundo brote um novo início. Que tinham muitos pequenos negócios dentro de favelas do Rio de Janeiro que também tinham essa necessidade. Então, o que eu pensei? Vou dar curso de comunicação digital para esses pequenos empreendedores, aqueles pequenos que ainda não sabem fazer uma arte para rede social, não sabem como postar, não sabem criar um cronograma, não sabem o que escrever. Então eu foquei nessas pessoas. Primeiro eu fui perguntar no Facebook se pessoas que estavam dentro desse perfil teriam interesse. E eles sinalizaram que sim. E eles sinalizaram que precisavam disso urgente para tentar vender, através de delivery, através da internet, em que eles pudessem combinar um tipo de entrega com a pessoa, com o consumidor dele, e aí eles pudessem anunciar isso. Então, o próximo passo foi como a gente ia rentabilizar isso, porque
a gente estava numa pandemia, ainda não falava-se nem direito em auxílio emergencial, então as pessoas não tinham recurso para pagar nada. Então a gente começou a fazer uma vaquinha. E aí, através da vaquinha, a gente conseguiu recursos para capacitar 300 microempreendedores. A gente foi percebendo que eles tinham interesse em aprender outras coisas, não somente comunicação digital, eles tinham uma necessidade muito grande de aprendizagem. Então eles queriam aprender fotografia, edição de vídeos, gestão de tempo, foram coisas que eles foram apontando para a gente que gostariam de aprender, entre outros temas. E a gente começou a se perguntar como é que a gente poderia fazer isso. E aí começou a surgir a ideia de ter uma plataforma que se chama Periférico, que a gente está nesse momento em processo de construção, tem uma programadora fazendo o Periférico, que vai ser uma plataforma que a gente diz que é o braço da Agência IS para fomento ao empreendedorismo periférico. Então, dentro do Periférico, esse empreendedor pode entrar, ter acesso a cursos, informações, e daqui a um tempo ele também vai poder vender online. Porque essa segunda etapa da plataforma de vendas, ela já é mais complexa, então vai demorar mais um pouquinho. Mas a gente já consegue ir divulgando quem são esses empreendedores, de que áreas, então seria uma espécie de classificados, porque quem quiser, por exemplo, uma pessoa para consertar o ar-condicionado, poderia entrar ali e ter um catálogo. Em novembro a gente começou a se inscrever em editais e meio que mapeando esses possíveis outros editais que a gente poderia se inscrever. E a gente foi se inscrevendo. E em dezembro, um desses editais era para um prêmio da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. E a gente conseguiu, fomos eleitas como a melhor iniciativa digital do prêmio ABCR 2020. Depois disso, eu ainda estou esperando a plaquinha chegar, porque vai ser mais uma placa para cá. Mas depois disso, a gente conseguiu R$3.000 em dinheiro que eles forneceram, então a gente teria alguma coisa, porque a gente estava em zero. Só que a gente projetou que para construir a primeira etapa toda da plataforma, a gente vai precisar de aproximadamente R$30 a R$40.000. Então a gente tinha 3.000 de 40.000. Eu estava lá um dia, me chamaram para o Clubhouse, aí eu peguei meu celular, nossa, Clubhouse? Isso deve ser chato, mas aí eu pensei assim, vou mexer, vou baixar e vou olhar. E aí um dia eu estava lá numa quarta-feira, no início de fevereiro, eles iam oferecer um pitch social, iam dar R$5.000 para negócios de impacto social nas periferias. E eles iam dar isso no dia seguinte. Então, isso eu vi, era umas 9 da noite. Eu liguei desesperada para a Karina, falei, Karina, eu preciso de dados dos perfis dos nossos alunos, porque eu vou mostrar um impacto social para essas pessoas através dos perfis dos nossos alunos. Então, ela pegou, me passou todos os dados realmente foram fundamentais. A gente recebeu R$12.000, eram 5, mas várias pessoas que estavam ali, elas ouviram e se emocionaram e podiam ajudar, então elas ajudaram. Então a gente ganhou R$12.000, 4 mentorias com o fundador do PicPay, mas mentoria com a Nina Silva, que é de tecnologia, mentoria, ganhamos computadores, porque a gente não tinha computador e tinha essa dificuldade, porque nem todo mundo estava conseguindo acessar. Conseguimos muita coisa, conseguimos um suporte para a gente realmente lançar a plataforma. Então, naquele dia mesmo, acabou 11 horas da noite. Naquele dia mesmo, a gente já fez uma reunião até 1 da manhã. E no dia seguinte, a gente já começou a comprar as coisas que a gente precisava, porque parte desse dinheiro já foi transferido no dia. Eram 11 da noite, eles pegaram o Pix e já saíram transferindo o dinheiro. Só os computadores e os equipamentos que ainda não chegaram, porque foi na semana antes do carnaval. Mas a gente meio que teve aquele fôlego. E aí, com esse fôlego, a gente já está conseguindo construir algo até para a gente mostrar que a gente tem algo para a gente tentar uma nova rodada, ou um edital, uma nova possibilidade. Mas a gente, ainda em março, a gente já vai estar com o MVP formatado, programado, tudo pronto.
E aí a gente já vai começar a inserir os perfis, já vai começar a correr atrás de fazer os cursos e colocar lá dentro. Eu também consegui muitos cursos. Eu calculei que os cursos que eu fiz em 2019, todos, dão mais de 50 mil. Porque eu participei de muitos eventos. Mas eu não tenho 50 mil, eu não tinha 50 mil. Então, o que eu fiz para poder fazer isso tudo? Eu peguei, eu ia no LinkedIn, e eu, por exemplo, fiquei sabendo de tal curso e vi que o curso era muito caro e eu não tinha dinheiro. Eu pegava e descobria quem era o CEO, o presidente, a pessoa daquela organização. E eu chegava na pessoa na maior cara de pau, porque sim, você precisa ter cara de pau, e falava assim, que eu sou uma jornalista de periferia, que eu trabalho com ações de impacto social, que aquele curso ou aquela iniciativa seria muito importante para mim ter aquele conhecimento para poder fomentar iniciativas de impacto social, se ele poderia me dar uma bolsa, mas se ele não puder dar uma bolsa, eu posso ir trabalhando. E apesar da gente ter esse nicho de periferia, não é só no Rio de Janeiro, não é só no Brasil que existem periferias, então a gente quer chegar em 10 anos em toda a América Latina, a gente quer fomentar o empreendedorismo periférico no mundo. Então, assim, em 10 anos a gente quer estar por aí. E existem muitas possibilidades. Eu quero isso, entendeu? Eu quero não só fazer a minha empresa crescer, mas no caminho levar várias pessoas junto e ajudar que elas se desenvolvam no caminho. Então, assim, isso é muito importante para mim. O mundo, a gente vai agarrar o mundo, mas a gente tem que estar pronta para agarrar o mundo. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Tássia, que mulher poderosa! Parabéns por elevar e levantar outras mulheres, outras pessoas aí da periferia. E sensacional que você buscou aliados com conhecimentos diversos para suprir uma carência que provavelmente você tinha, porque ninguém nasce sabendo tudo, ninguém tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então você pegou conhecimentos gerais de cada um, uniu com o seu e tá aí firme e forte bombando, e tenho certeza que vai bombar ainda mais. Oi, Tássia! Que linda essa história! Muito legal ver uma mulher negra investindo em empreendedorismo focado em iniciativas sociais. Com respeito ao periférico, e aí eu entendi que são duas empresas diferentes, a agência IT e a periférico, eu tenho alguns conselhos para você. Talvez você, nessa vida toda essa sua experiência no mercado de comunicação, começar agora a lidar com uma startup, principalmente uma startup de tecnologia, pode ser uma coisa nova. E aí é que tem alguns bizus que seriam super legais para ajudar vocês a darem esse start na empresa de vocês. O primeiro deles tem muito a ver com essa falta de dinheiro. Você falou muito dessa busca por editais, que também é uma ótima pegada. Porém, existem muitos fundos de Venture Capital que podem ajudar a ser investidores dessa iniciativa de vocês. Inclusive aqui no Brasil, a gente está crescendo muito. O Brasil nos últimos anos tem sido um dos lugares onde os fundos de Venture Capital mais investem em startups de tecnologia. E a sua empresa, ela tem um caráter social, uma pegada social que pode sim ser muito interessante para esses fundos. Um outro segmento que pode também ajudar vocês são as próprias aceleradoras. Elas dão investimentos um pouco menores, mas também vão ajudar vocês a dar esse start. Isso pode fazer também com que vocês entrem num ambiente que dê mais visibilidade para a empresa de vocês e ajude vocês a conquistar essa meta de estar em toda a América Latina. Sem amarras, sem tormentos, mente livre, sentimentos. Ela só quer ser tudo e nasceu pra ser. She was born to be free. She was born to be meant more. She was born to be... Bom, a nossa jornada das empreendedoras na quarentena termina aqui. Se você foi impactado, escreva pra gente no Instagram, no YouTube, Empreendedoras na Quarentena. Eu pretendo fazer uma próxima jornada com essas 14 personagens, com o desenvolvimento delas e também com as mulheres que elas inspiraram nessa primeira jornada. Então, se você quiser fazer parte disso, escreva pra gente. A pandemia vai passar e todas as relações de trabalho vão ser diferentes, nada vai voltar ao normal.
Eu quero que você consiga liberdade financeira para viver o que realmente importa. Então começa agora, porque o sonho não está tão distante quanto você imagina. Até a próxima! She was born to be free. She was born